Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Começando o ano de 2023, quero trazer um conteúdo aqui bem direcionado, bem específico, com 3 ações que, ao meu ver, na minha visão, tem potencial de retorno para 2023 e não somente para este ano, e sim para os demais. Com uma visão de sócio, a gente vai trazer aqui 3 empresas que, ao meu ver, têm o potencial de um retorno. São empresas que estão subprecificadas. Eu vou trazer aqui 3 indicadores específicos, olhando sobre os aspectos do Value Invest, pegar ensinamentos de Benjamin Graham, Warren Buffett e também Joel Greenblatt, e trazer essas ações aqui não com a intenção de fazer uma recomendação de compra, nada disso. Não sabemos o que pode acontecer com esses ativos, mas sob os aspectos do Value Invest, são empresas que estão bem baratas. Então assista o vídeo até o final, e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Vamos em frente aqui, conhecer esses ativos, e eu quero explicar quais são os indicadores que eu estou utilizando para selecionar essas ações. Como eu disse, sob os aspectos, os fundamentos do Value Invest, buscar empresas de valor que têm lucros elevados e tiveram depreciação aí do valor da sua ação. Então a gente verifica algumas distorções. É claro que a gente não sabe o que pode acontecer, mas sob os aspectos do Value Invest, com visão de sócio, podemos nos aproveitar. São 3 setores distintos: uma empresa de alimentos, de consumo, uma empresa do setor financeiro e outra do setor de mineração. 2 delas extremamente cíclicas e outra um pouco mais anticíclico, que é o setor financeiro, mas que demonstra uma empresa de valor, que tem altos lucros e tem retorno. Então o investidor, inclusive, quem sabe, tem até uma margem de segurança nesses ativos. Então vamos olhar aqui, e o primeiro indicador que nós vamos utilizar como referência é a relação preço sobre lucro, conhecido também como PL. O PL, quanto menor esse indicador fundamentalista, melhor. Eu gosto de olhar o PL com a média histórica da própria empresa e a média do setor. Estando um PL abaixo disso, mostra uma empresa subprecificada. É claro que nunca utilizamos somente o PL para selecionar as ações. A gente pode aí se enganar, tem que utilizar outros parâmetros aqui para verificar realmente se a empresa está barata. Então são fundamentos, inclusive, que eu trago do livro de Jeremy Siegel, Investindo em Ações para o Longo Prazo. Tem esse gráfico no livro que demonstra o desempenho de 5 grupos de ações dividido por PL. Então a gente pega aqui o desempenho de 1957 a 2006. E qual foi o grupo que se saiu melhor nesse período? De PL menor. Então aquela empresa de valor que já tem um lucro elevado e tem ali seu preço no momento adequado, você selecionando essas ações para o longo prazo, tem desempenho acima das demais. Isso é o que demonstra o estudo de Jeremy Siegel lá no S&P 500. Então ele tomou como referência as 500 principais empresas nos Estados Unidos. Tudo bem? O que a gente traz aqui, alguns conceitos. O segundo indicador que vamos olhar é o EV sobre EBITDA. Então vamos comparar o valor da firma, o Enterprise Value, com o lucro operacional. Esse indicador também, quanto menor, melhor. E o terceiro indicador é o indicador Earnings Yield, que foi aí exemplificado e utilizado com maestria no livro Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, de Joel Greenblatt. Então esse indicador, ao contrário dos demais, quanto maior, melhor. Então vamos buscar Earnings Yields elevado. E ele faz uma referência do lucro por ação nos últimos 12 meses, dividindo pela cotação atual. Então ele tem aqui um aspecto ao contrário da relação PL. Esse indicador, quanto maior, melhor, o Earnings Yield. Tudo bem? E agora vamos trazer, sem enrolação, as 3 ações que, ao meu ver, têm aí um caráter de estarem subprecificadas e com potencial para o próximo período, para o ano de 2023, para ter um retorno acima da média. Então a primeira delas é a Marfrig,
Código de negociação MRFG3. A Marfrig ela tem de patrimônio líquido 6,9 bilhões e ela tem de valor de mercado 5,7 bilhões. Então é uma empresa aqui que, sob o aspecto aqui, relação aqui preço sobre valor patrimonial, que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então elas têm um P sobre VP de 0,82. Olha as ações aqui, o desempenho das ações da Marfrig. Cotação atual R$ 8,70, ela teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 50% e apresenta um impressionante dividend yield atual de 25,8%. Um setor extremamente cíclico, regulado, tem que tomar muito cuidado para entrar nessa ação. Essa empresa, numa carteira de ações, ela fica ali com uma percentagem controlada até para diminuir o risco do portfólio. Tem que saber muito bem o momento de entrar nessa empresa. Então ela tem uma forte desvalorização, mantendo aí os seus lucros. Então o mercado tem uma expectativa de queda de lucro da Marfrig, só que até então não caiu esse lucro. A gente vai ver inclusive no earnings yield elevado da empresa. Por isso, ao meu ver, ela tem o seu potencial. Relação preço sobre lucro, que a gente tem que olhar aqui. Ela negocia uma vez a sua relação preço sobre lucro, uma vez o seu lucro. Então, a gente investindo na Marfrig, se ela manter esse lucro, é claro que o mercado espera que caia um pouco, mas a gente está negociando uma empresa uma vez o seu lucro. Então, em um ano, ela se paga basicamente. Então, inclusive abaixo da sua média histórica. E o EV sobre EBITDA, o Enterprise Value sobre o lucro operacional, 2,6. Também o EV sobre EBITDA, muito interessante, ok? E o Earnings Yield, que é o terceiro indicador, se a gente dividir aqui o lucro por ação nos últimos 12 meses de R$ 8,26 pela cotação atual da Marfrig, que é de R$ 8,70, tem um Earnings Yield de 94%. Então, ela entrega de lucro por ação basicamente a cotação dela, o preço da ação atual. É impressionante, né? Então, em um ano, o lucro por ação paga a empresa. E a segunda empresa que a gente traz agora como referência, como algo que eu entendo, ao meu ver, lembrando que não é uma recomendação de compra, é o Banco do Brasil. Código de negociação BBAS3. O Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, teve uma valorização, chegou até a valorizar muito mais. E uma empresa aí que tem a sua cotação, até que segura bastante a cotação do Banco do Brasil, é a questão aí de controle estatal. Então tem esse risco, e por isso que até uma empresa que tem um lucro tão alto como o do Banco do Brasil tem as cotações tão controladas. Então a gente tem um risco aqui embutido, no entanto, traz aí, sob os aspectos do Valor Invest, é uma empresa que tem um lucro elevado com a cotação controlada. Então, olhando sobre esses aspectos, a gente vê aí que é interessante, a empresa encontra-se subavaliada. Ela tem um dividend yield, o que ela entregou de dividendos, 12% nos últimos 12 meses. Então, olhando aqui para o PL histórico do Banco do Brasil, ele tem um PL atual de 3,6. A média histórica é 6,9. Então, bem abaixo da sua média histórica. E por isso que, ao meu ver, está subprecificada. Olhando para o earnings yield do Banco do Brasil, dividindo aqui o lucro por ação, R$ 9,45, dividindo pelo preço, temos um earnings yield de 28%. Então, uma empresa que também demonstra-se atrativa. E a terceira e última empresa que a gente traz aqui como um exemplo de empresa que pode trazer um desempenho acima da média. Uma empresa do setor de mineração, estou me referindo a Vale, código de negociação Vale 3. Tem de patrimônio líquido 179 bilhões. Tem de valor de mercado 424 bilhões, ok? Então é uma empresa que está sendo negociada bem acima aí do seu patrimônio. Então a gente olha aqui para a Vale, que entregou 8,5% de dividend yield nos últimos 12 meses. Tá? Esse é o dividendo que ela pagou, teve uma valorização de 24%. A cotação atual, o preço da ação da Vale é de R$ 88,88, ok? E quais são os indicadores aqui que a gente vai olhar? Vamos olhar para a relação preço sobre lucro. Então a empresa ela tem um PL aproximado de 4, então ela negocia 4 vezes o lucro, ok? É claro que depende também a questão cíclica, tem aí
a reabertura da China acontecendo, tem o potencial de valorização essa empresa, muito atrelado ao valor do minério. Então é extremamente comoditizado e a gente tem que tomar muita cautela ao investir em empresas que são cíclicas, ok? Então tem ali um controle de gestão na carteira para não se arriscar em demasia em algumas dessas empresas cíclicas. O EV sobre EBITDA da Vale de 3,8, também controlado ao meu ver. Então é o que a gente pode ver, inclusive com o histórico do EV sobre EBITDA de 3,8, tem uma média aí de 7. Então abaixo da média histórica para Vale. E o earnings yield da Vale? De 25%. Se eu dividir aqui o lucro por ação, que é de R$ 22,30, pelo preço da ação, a gente tem um earnings yield de 25%. Então, trouxe aqui 3 ações que, ao meu ver, têm aí um potencial de retorno, empresas de valor. Peguei ensinamentos de mestres aqui como Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Warren Buffett e trouxe alguns conceitos para a gente olhar para frente e carregar para o longo prazo. Essa questão aí também de tentar fazer um trade, tentar aí acertar o momento, não acredito muito nisso. Eu acredito em ser sócio de boas empresas, ter uma carteira estruturada, diversificação e continuar aportando, acumulando esses ativos. E a ideia aqui é trazer esse estudo de empresas que podem puxar um pouco o desempenho da nossa carteira. Lembrando que não é uma recomendação de compra. Vou ficando por aqui e vejo vocês em uma próxima. Até mais, valeu!